Pai do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, para a honra e glória do Senhor Jesus, não é isso? O Senhor tem nos dado essa permissão de estarmos aqui mais uma vez, né? Falando sobre a palavra dele, estudando sobre a palavra dele, entendendo, né? Hoje traremos um assunto novamente interessante, muitíssimo interessante. Vamos falar de alguns atributos de Deus, de algumas características que ele tem, tá? Acompanhe até o final para a gente ver. Antes, então, oramos, não é isso? Só um minutinho. Oramos para que Deus nos abençoe, né? Santo Deus, amado Pai, o Senhor percebe a nossa busca por Ti, Pai, a nossa sede de conhecimento, a nossa sede de uma saciedade, uma necessidade, Pai, inexplicável de que temos pela vida, de que temos para que a gente viva bem, para que a gente viva bem aqui e tenhamos a salvação. E nisso, Pai, buscamos a Tua misericórdia, meu amado, sabendo que o Senhor o é, misericordioso e compassivo conosco. Buscamos a Tua misericórdia para que Tu nos ensine, nos guie em Teus caminhos, em Teus estatutos e nós consigamos a vitória final, que é a salvação, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Não é isso? Meus amados, iniciamos hoje em Salmo 145, versículos 8 e 9, tá? Agora usando uma Almeida atualizada, né? A versão de uma Almeida atualizada, tá? E assim está escrito: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia, né? O Senhor é bom para todos e suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Iniciamos aqui, tá? Aqui nós vemos alguns atributos de Deus, que é a grandíssima misericórdia que Ele tem conosco, comigo e com você, para não nos consumir, para não nos matar, não nos tirar dessa terra pelas coisas ruins que já fizemos, pelos maus que já fizemos. Entendem isso? Deus tem dito a você, né? Eu sou misericordioso. Eu tenho misericórdia de você. Mesmo que você tenha feito tais coisas erradas, a minha misericórdia é grande para te perdoar. A minha misericórdia é grande para te aceitar junto comigo e te levar à salvação e te levar ao céu, como desejas, como é o fim que todo mundo deseja. Não é isso? E o Senhor diz isso, Ele é tardio em irar-se. A ira dele é a mais poderosa que existe. Podemos entender dessa forma. Mas Ele é tardio em irar-se. Por isso Ele tem te dado as chances de vir, as chances de ir até Ele, de pedir perdão, de se arrepender daquilo que fez. E aí tem coisas interessantes para a gente ver, pois arrependimento não é exatamente aquele peso no coração, aquele peso na nossa mente. Isso é uma forma de arrependimento, mas o nome correto é remorso. Quando você tem esse peso por algo ruim que fez, então você tem um remorso. Mas arrependimento, de fato, segundo o dicionário, é mudar. Entendem? Aquilo que eu fazia de ruim antes, se eu traía, não traio mais. Então eu estou arrependido pelo que eu fazia. Isso é o arrependimento, é não fazer mais. Há coisas que fizemos que não dá para ser desfeitas. Na verdade, tudo que fizemos, a maioria das coisas que fizemos, não conseguimos desfazer. Já foi feito. O arrependimento agora, então, é não continuar aqueles passos errados. Não continuar
naquele caminho desviado. Entende? Arrependimento é isso, só para esclarecer, né? E o Senhor é grande em misericórdia para todos nós. As suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as obras de Deus, tudo que Deus faz, tem misericórdia envolvida. E é uma misericórdia que permeia, é uma misericórdia que envolve tudo. Que envolve toda a ação de Deus, todo o perdão de Deus para as nossas vidas. Entendem o que eu quero dizer? Eu quero dizer isso para pessoas que estão afastadas, para pessoas que estão dentro da igreja e não seguem corretamente, estão em pecado, para pessoas que ainda não buscaram a Deus, mas têm o desejo no coração de fazer, ou estão fazendo aos poucos. Para todos vocês, Deus é misericordioso. Para todos nós, Deus é misericordioso. As misericórdias dele permeiam todas as suas obras. Em tudo ele é misericordioso. E aí estão o quê? As nossas chances de irmos a ele, pedir perdão, pedir que nos aceite e nos arrependermos, mudar de vida, mudar de ações, mudar de decisões. Nós temos essa chance hoje, né? De nos organizar diante de Deus. Nós somos teimosos por natureza. Nós somos dados, como somos carne, né? Somos dados a crer aquilo que vemos, aquilo que podemos tocar, aquilo que podemos operar, manusear. E com isso a gente se torna teimoso por natureza. Porque quando vamos para o lado espiritual, quando vamos estudar a Deus, a palavra dele, a Bíblia, nós vamos para o lado espiritual. E aí no lado espiritual a gente não consegue muitas vezes tocar, pegar ou operar. Não consegue. O que é que você consegue? Você consegue crer. Você consegue acreditar que aquelas palavras são verdadeiras, que Deus é verdadeiro para nos salvar. Não é isso? E aí fica uma batalha. A carne, os nossos olhos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pode fazer contra aquilo que não podemos fazer, que só Deus pode fazer e que Ele faz mediante a fé. A nossa confissão, né, de que Ele pode fazer, de que Ele é poderoso para fazer, mediante a fé. Acreditar naquilo que não conseguimos ver, aquilo que não conseguimos enxergar. Entendem isso? Então fica uma teimosia, né? Uma luta entre a carne e aquilo que vemos e o espírito. Natural, uma luta totalmente natural. Quem deve prevalecer? O espírito. Não é isso? Quem deve prevalecer é o espírito. Ele prevalece quando nós determinamos que a nossa teimosia em desobedecer a Deus, desobedecer o que a palavra está dizendo, porque nós estamos vendo o contrário daquela palavra e dizer, Deus, eu vou fazer desse jeito aí, vai dar certo. Não, porque eu estou vendo aqui a situação. A teimosia é isso, não é isso? Então, quando a gente decide que a teimosia vai ser vencida, nós estamos decidindo, Deus, ainda que eu veja que os meus olhos digam que eu não vou conseguir, que não está certo, é a palavra errada, perdão, que não está coerente a atitude com aquilo que eu estou vendo, eu vou fazer o que o Senhor está dizendo. Aí sim nós vencemos. Aí sim o Espírito vence. E glória a Deus por isso, porque Ele tem a misericórdia de nos perdoar dessa tamanha teimosia. Não é isso? A teimosia é quando decidimos fazer por conta própria. Dizer, olha, estou enxergando que aqui eu não consulto a Deus e eu vou por esse caminho. Vou por esse lado, vou fazer e pronto. Costuma dar errado? Costuma dar errado, sim. E aí Deus vai ter que nos ajudar. É isso, nos tirar do lamaçal. Entendem?
Meus amados, deixe-me ver aqui. Há outro atributo de Deus, além da sua grande misericórdia, não é? Que nós vamos poder ver em Isaías 46, 9 e 10. Fala assim, ó. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, que não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Olha a palavra poderosa. Desde o princípio ele sabia o fim. Mas vamos continuar. Desde a antiguidade as coisas ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus está nos mostrando o grandíssimo poder que Ele tem. E aí, para que está mostrando isso, Evanilson? Como é que a gente pode teimar com Deus? No princípio de tudo, de quê? Do princípio de quê? Do que você imaginar. Da terra, do universo. No princípio, Deus preveu, Deus sabia já e anunciou o fim. Sabia como iria acontecer. Deus é eterno. Deus é eterno. Vai estar escrito em Apocalipse 1:8, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Diz o Senhor que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Quando Deus diz isso, Ele nos fala, Ele está nos dizendo, não houve quem me criasse. Eu não obedeço, eu não sigo as regras do tempo, eu sou atemporal. O tempo não é algo que me toca. Conseguem imaginar uma coisa dessa? O tempo não afeta a Deus, porque Ele não foi criado, porque Ele não teve criação. Ele vive de eternidade e em eternidade. Mas aí a gente começa a imaginar, né? O que é uma eternidade? O que é o eterno? Como é que a gente mede uma eternidade? Eu entendo que não se mede. Você tira 1000 anos de uma eternidade, e o que fica? O eterno. Você tira um dia ou um ano de uma eternidade, e o que permanece? O eterno. Não muda. Não vai fazer falta, não vai fazer diferença. O tempo não afeta a Deus, o nosso Criador. Aquele que sabe de tudo, de todas as coisas. Aí você vê tamanho poder em um ser como esse, e ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida e quer te salvar. Entendem? Aí Deus é isso. Deus é eterno, Ele não se afeta pelo tempo. E nós, a palavra que nós somos é seres septernos. Nós somos seres septernos, como os anjos. Assim como os anjos nós somos. Por que isso? Qual é a diferença? A diferença entre eterno é isso que eu falei, né? Que ele não se afeta pelo tempo. O tempo não é medido por ele. Vou botar aqui de um livro muitíssimo interessante que eu li aqui, tem um tempo já, né? Mais Esperto que o Diabo, introdução de Tiago Nigro, um cara muito famoso, né? Ele fala o seguinte, ó, o tempo, esse livro, né? O tempo e o espaço são literalmente manifestações de movimento, com tal grandeza de velocidade que não pode ser medido pelos seres humanos. Nós não temos a capacidade de medir o tempo de forma grande, precisa, efetivamente, como a eternidade, né? Nós pensamos, o que tira 1000 anos, o que tira 10.000 anos da eternidade, o que fica? Fica a eternidade. Na nossa cabeça a gente não vai conseguir medir, mas Deus o mede. Enfim, só uma citação, quis somente trazer uma citação, né? De um livro interessante que indico. E aí, voltando aqui, nós, eu, você, os anjos são seres septernos. O que significa isso, Evanilson? Significa que nós somos criados
Nós tivemos um início, uma criação, mas a partir dali, vamos viver para sempre. Vamos morrer aqui na terra, nossa carne, mas a nossa alma, o nosso espírito permanece, não morre. Permanece vivo. E aí é onde está o grande X da questão. Passaremos a viver pela eternidade, mas tivemos uma criação, tivemos um início. Somos então seres septernos. Deus não teve início. Como é que pode isso, Evanilson? A gente acabou de ver que tem coisas que a nossa mente não consegue entender. Uma delas é o tempo, não é isso? Não com base na Bíblia, viu? Lembrando que isso não foi a Bíblia que nos disse, foi o livro aqui, né? E aí, a partir de agora, nós viveremos uma eternidade, sim, mas tivemos um início diferente de Deus. Aí o grande momento, a grande decisão é: onde será a nossa eternidade? Com Deus? Servindo a Ele? Ou onde Ele diz para que vão as pessoas que não o aceitaram como Senhor? Para o inferno e ao ranger de dentes. E aí, seja qual for o lado que formos, nós estaremos lá eternamente, porque a nossa alma não morre. Nosso espírito não vai morrer. Estaremos lá eternamente, seja no inferno, seja no céu. E aí, são coisas assombrosas. Entende isso? Porque se você pensar assim, se for para o céu, você vai viver bem. E nós vamos para o céu, em nome de Jesus. Mas se for para o inferno, sem se arrepender, sem mudança de vida, vai permanecer uma eternidade dentro de sofrimento. Entendem isso? Que é uma coisa muito forte, não é? Uma coisa muito forte. E não há duas opções. Não há além dessas duas opções, né? Enfim. E aí, tem outro livro que eu gostaria de citar aqui para vocês. Apresentá-lo, né? Confissões de Santo Agostinho, um dos pais, um dos patriarcas da igreja cristã, né? Confissões de Santo Agostinho, na sua página 143, ele fala o seguinte: perguntei à terra e ela me respondeu: eu não sou Deus. E tudo o que nela há confessou o mesmo, né? Perguntei ao mar e às profundezas e aos seres vivos rastejantes, e eles responderam: não somos teu Deus, busca acima de nós. Perguntei ao ar em movimento, e todo o ar com seus habitantes respondeu: Anaximenes foi enganado, eu não sou Deus. Anaximenes era um homem que estudava filosofia, né? Perguntei aos céus, ao sol, à lua e às estrelas. Não, dizem eles. Não somos o Deus que você procura. E eu respondi a todas essas coisas que estão na porta da minha carne. Tu me falastes do meu Deus, que não és ele. Dize-me algo sobre ele. E eles gritaram em alta voz: ele nos fez. É uma citação também de um livro, né? Confissões de Santo Agostinho. Não é da Bíblia, mas muito linda, mostrando o poder de Deus. Santo Agostinho foi procurar que tamanho poder é esse, e foi procurar entre as coisas poderosas, entre a terra, entre o mar, entre o vento, e todos eles disseram: não somos Deus. Todos eles o responderam, em análise, claro que ele era um estudioso, né? E ele percebeu: não somos Deus. Essas coisas todas poderosas que a gente vê, não são Deus. O sol e a lua foram criados. São criações daquele ser todo-poderoso, que te diz hoje, não é isso? Siga-me, busque a minha palavra, congregue na igreja,
Busque a mim e eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que não sabes. Aquele ser todo-poderoso que se importa em dizer isso a você, criou o sol, criou a lua, criou a terra, criou o ambiente que vivemos. Então, meus amados, meu irmão, não discuta com ele. Não seja apenas um ouvinte da palavra, seja um praticante. Siga a palavra de Deus de verdade, com fé. Entende? Busque uma igreja para congregar, porque isso é muito importante. Busque a palavra de Deus em suas fontes, que você vê como melhor, em pesquisas de vídeos de grandes estudiosos, em leitura da palavra e análise. Entende? Meus amados, e o que o Senhor tem para nós essa semana hoje é isso. Busque-me, ele diz, busque-me, obedeça-me e eu te guiarei, eu te levarei ao fim que você deseja. Eu te mostrarei as coisas que você tem buscado. Tá? Eu tenho grande misericórdia para com você. Mesmo com as coisas que você fez. Se está vivo, se você está vivo, o meu perdão vai te alcançar. Tá? E eu vou te usar como testemunho dentro da minha casa. Meus amados, a misericórdia de Deus é grandiosa conosco, com você, comigo. E a mensagem dele é essa para nós, para você essa semana. Né? Busque dele, converta-se, arrependa-se e aprenda dele. Tá? Porque a misericórdia dele é grandiosa. Agora, claro, deixar um adendo, né? Aderir aqui. Haverá o tempo em que a grande misericórdia dele cessa. Por que isso, Evanilson? Porque cessa para todo mundo. Cessa em que sentido? No sentido de que todos nós vamos morrer. E aí, o bom é que morramos na presença de Cristo. Tá? O momento de cessar a misericórdia dele é quando já não há mais o que fazer. E já não há mais o que fazer quando morremos. Quando morremos, não há mais o que fazer. Até a nossa morte, sim, Deus pode nos salvar. Depois dela, não. Tá? Então é isso. Existe um período para a misericórdia de Deus. E o período é o nosso tempo de vida. Tá? E que nós não sabemos qual é. Nós não sabemos até que horas, até que minutos, até que dia será. Então, esteja preparado para isso. Ou a nossa morte ou a vinda dele. Tá? Então é isso, meus amados. Que Deus nos abençoe grandiosamente com a sua palavra, que ele fale aos nossos corações e que sigamos a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.